habituado a se esquecer de si mesmo. Nunca quebrava seus hábitos. Tinha medo de inventar. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma resenha super especial. Essa resenha de um livro que eu confesso que mexeu comigo e eu achei muito interessante. Apesar de ser um livro pequenininho, é um livro que gera muitas reflexões e é o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Mas antes de eu começar a falar sobre o nosso livro, A Hora da Estrela, eu tenho alguns recados. O primeiro, para que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. O nosso segundo recado é sobre os marcadores de páginas que estão disponíveis lá na nossa página do Instagram para que você possa adquirir. Olha como que eles são lindos, vale super a pena. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. O que acontece? A primeira coisa interessante do nosso livro é que ele tinha vários títulos. Dentre eles, A Culpa é Minha, A Hora da Estrela, Ela Quer Que Se Arranje, O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, Lamento de um Blue, Ela Não Sabe Gritar, Uma Sensação de Perda, Assovio no Vento Escuro, Eu Não Posso Fazer Nada, Registro dos Fatos Antecedentes, História Lacrimogênica de Cordel, Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Daí dá para ver que tem muita coisa nessa história. Vamos começar com o nosso narrador, Rodrigo S.M., um escritor, que começa a falar de toda a sua dificuldade de construir uma narrativa. E aí, ele começa a falar sobre um romance, né, na construção de um romance da nossa nordestina Macabeia. Daí, você já pensa. Quanta tragédia. Macabeia é uma nordestina de Alagoas que vai para o Rio de Janeiro feia, pobre, sem ninguém no mundo, uma pessoa totalmente sem significância para o mundo. E aí, essa Macabeia, você carece de pena, de compaixão, porque tudo de ruim esse ser humaninho tem. E aí é muito interessante que o Rodrigo, na hora que ele vai construir essa personagem, ele passa por uma certa dificuldade porque é muito distante da realidade dela. Rodrigo é uma pessoa culta, inteligente, que tem condições financeiras boas e que tem uma vida boa. E aí ele começa a se despir para tentar entender esse universo dessa Macabeia. A Macabeia é uma pessoa que, igual eu falei, desprovida de beleza, de inteligência. Ela chega no Rio, ela mora com as 4 Marias, numa pensão. Ela é datilógrafa, sem saber escrever. Então, ela tem muita dificuldade de escrever. O seu Raimundo, que é o chefe dela, implica sempre com ela, porque ela não sabe redigir. E a vida dela, gente, é totalmente precária. Totalmente precária. E ela não tem consciência de quanto que a vida dela é ruim. Ela não tem essa percepção. E aí, ela acha que ela é feliz, porque ela não faz contato com a realidade. E o Rodrigo descrevendo sempre ela, né, sobre as mazelas da Macabeia e qual que era o sentido do ser humano desse na Terra, é muito impactante. E num certo momento, nessa construção desse romance, Macabeia encontra o seu Olímpio, que é um namorado, mas também que é um nordestino, que
diferente dela, já tem algumas ambições na vida, é um senhor um pouco esperto, porque ele rouba, ele mata, ele tem sede de vingança, ele tem uma parte do livro que é muito interessante, que ele fala que adora o açougue. A Macabeia, por conta do cheiro da carne, que ela nunca tinha experimentado. E ele, porque no açougue você poderia cortar carne. E ele gostava muito de enfiar a faca em alguém. Ele pensava nisso e ele tinha um desejo de virar deputado. E o seu Olímpio desdém dela. É um namoro meio insosso, sem toque, sem beijo, sem conversa. Porque eles não conseguem nem conversar. Até que um dia, o seu Olímpio conhece uma amiga de Macabeia, a Glória, que, diferente de Macabeia, ela é forte, suculenta, tem força. E ele fala, é essa que eu vou ficar. E aí a Macabeia, naquele sentido, todo humilde, ele vai, né, terminar o namoro com ela, ela tá assim, olha, Macabeia, eu tenho que te falar a verdade. Você é igual um fio de cabelo na sopa. Não vale a pena comer. E aí, gente, ela realmente, ela pede desculpas. Ela pede desculpas. E o seu Olímpio vai, né, e tem esse flerte, começa a namorar com a Glória, que, diferente de Macabeia, começa a dar beijos lascivos, existe aquele amor, aquele paixão envolvente. Macabeia, ela começa a tentar seguir a vida, e o que acontece? Ela é demitida do trabalho dela, só que ela não fica triste com as coisas que acontecem na vida, ela não fica triste, ela segue adiante. Só que quando ela é demitida, ela vê uma cartomante, e aí ela entra nessa cartomante. E essa cartomante, a dona Carlota, conta da experiência de vida dela, como ex-meretriz e como que a vida dela era fogosa, e a Macabeia sempre escutando. E aí o que acontece, pessoal? Lá vai alerta de spoiler. A dona Carlota conta que, nossa menina, que vida trágica, acerta tudo, né? Para que você existe na vida? Está tudo muito complicado na sua vida. Mas não se preocupe. Você vai sair daqui. Sua vida vai mudar para sempre. Você vai encontrar um alemão muito rico e você vai casar com esse alemão e sua hora vai chegar. E aí, gente, ela sai toda feliz, com a certeza que a vida dela vai mudar. E foi a primeira vez que ela teve contato que a vida dela era insignificante, que a vida dela era péssima, que até então ela nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí acontece uma tragédia. Vou parar por aqui para não falar muito spoiler, mas é muito interessante, né, a construção dessa narrativa, desse romance. O Eduardo agora vai falar um pouquinho para a gente sobre a Macabeia. Eduardo, conte para a gente dessa mazela, desse ser humaninho. Maca o quê? Beia. Macabeia. Macabeia! Então, dando continuidade ao livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, um aspecto que nos parece muito importante de ser considerado na leitura da obra, eu até comentei com as colegas que quando eu fiz a graduação em letras, uma das coisas que me chamaram muita atenção foi a questão das metáforas dos animais. Por que o texto de Clarice Lispector faz tanta menção aos bichos, né? E como que isso poderia estar relacionado à leitura do texto? Eu chamo a atenção para nós, leitores, né, para aqueles que se interessam pelo texto literário, um conceito importante na literatura ou na teoria literária, que é o conceito de estranhamento. Toda vez que a gente está lendo um texto literário, principalmente desses autores, né, que tem esse certo status artístico, né, de conhecimento público,
Um dos conceitos, o conceito de estranhamento, ele é muito importante. Quando você está lendo o texto e algo é muito repetido, algo é muito diferente ali, provavelmente existe alguma intenção, existe alguma estratégia por trás. Estranhamento é um conceito, ou é uma palavra, que nos ajuda a entender um pouco a Macabeia. Macabeia estranha. Macabeia é um ser fora de lugar, né? Fora daquele espaço, ela não se encaixa. Né? É um ser apagado, é um ser que não tem voz. Né? Então, daí a gente pode perceber, de certa maneira, que esse recurso das metáforas animais vão traduzir um pouco disso. Sujeitos que vão sendo subjugados por aquela sociedade, por aquele meio, sujeitos que, em meio à pobreza, não têm voz, né? que agem de forma muito mecânica, muitas vezes, né? Sem a reflexão. E Macabeia é uma personagem muito interessante, porque o Rodrigo SM ele se constrói como um autor, narrador, que não tem piedade da Macabeia. Ele, muitas vezes, é cruel na caracterização da personagem, no modo como ele trata a sua Macabeia, e também é eivado, um texto eivado de muitas ironias, porque ele diz, só eu te amo, Macabeia, né? Só eu te entendo, Macabeia, você para mim é como se fosse uma cadela, né? Então ele vai tratando a Macabeia de uma forma muito inferiorizada, como sendo um sujeito que é subjugado pela sociedade, mas que também, de certa forma, será subjugado por ele. Desse sentido, né, tomando essa noção de estranhamento, essa dimensão do que está fora, aquilo que está à margem, né, são personagens que são marginalizados socialmente também. A questão da pobreza, a questão de ser nordestina, né, que é de fora. E uma das coisas que nos chama a atenção na leitura crítica da obra da Hora da Estrela é como que existem também alguns aspectos autobiográficos, né? Existem algumas menções feitas nesta obra que estão, de fato, relativos à vida de Clarice Lispector. Eu escrevo simples. Eu não enfeito. Clarice Lispector também era conhecida por ser estranha, né? Ser meio esquisita, uma pessoa que nasceu na Ucrânia, que veio para o Brasil, casada com um diplomata, viajava para todo canto, mas também que tinha uma personalidade muito peculiar. Né? E muito disso a gente observa desse indivíduo que não se encaixa, que questiona coisas tão simples. Né? Macabeia é um sujeito, é um personagem que se espanta com coisas simples. Por exemplo, a palavra cultura. O que é cultura? Né? Quando José Olímpio pergunta, mas quem é você? E ela fala, eu? Quem sou eu? Eu não sei quem eu sou, né? Qual o significado do Macabeia? Ela nunca parou para pensar nisso. Mas Macabeia também é alguém que faz questionamentos interessantes sobre a vida, coisas que muitas vezes nós não paramos para pensar. Isso é muito importante para essa questão do próprio estranhamento. E dizendo um pouco sobre essa questão dessas metáforas, dessas imagens dos animais, né? Que vai muito também da subjetividade do leitor. Né? Não significa que a Clarice tenha, de fato, de forma intencional, explorado essas metáforas da forma como eu vou fazer aqui nesse momento, mas que são elementos importantes no texto dela, porque, como eu disse para vocês, é um recurso utilizado com certa frequência. E aí eu chamo a atenção para 3 imagens de animais que aparecem na obra. Aparece muito a referência ao cachorro, cadela, né? Esse binômio aí, cachorro e cadela. A figura da galinha e do galo, né? Na relação de Macabeia e do próprio José Olímpico. E também referências relacionadas a cavalo. E quando você vai para a dimensão dos arquétipos, né, trabalhados dentro da dimensão da psicanálise, né, de forma bem ampla, da questão da simbologia, esses arquétipos eles nos dão certas chaves de leitura ou de interpretação para a obra. Né? Quando você tem a imagem do cachorro, principalmente na caracterização do Rodrigo SM, da sua personagem, é aquele que é leal, aquele que é inocente, aquele que permanece ao lado, aquele que é cúmplice. Né? Então, a forma como ele trata a Macabeia é o ser que não questiona, é o ser inocente, é o ser obediente, é o ser que pede desculpa por existir.
A outra imagem é a figura da galinha, que ele vai fazendo várias remissões, e essa imagem é recorrente também em outros textos dela, que tem uma conotação relacionada à maternidade, por exemplo, e a gente observa que Macabeia não foi mãe, os seus ovários eram murchos, nem para ser mãe, né? Nem para casar, nem para deixar de ser virgem, essa personagem prestava. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa na caracterização de Macabeia muita questão do libido, né? Como que essa personagem ela é carregada dessa tensão, né? Quase que do âmago dela, dessa questão do libido, da sexualidade ali nessa personagem, e como que a Clarice explora isso muito nos seus textos, nas suas personagens, né? Então, a questão da galinha relacionada à maternidade, mas a galinha também representa a figura daquela que se conforma, daquela que não sai do seu lugar, né? A galinha é um animal de abate. Então, um dos aspectos negativos do arquétipo galinha, né, é aquele que tem asas, mas não voa, não consegue alçar voo. A Macabeia é esse tipo de personagem. Né? Ela não dá certo na vida. Toda aquela sociedade, aquela cidade era contra ela, o Rodrigo SM diz. Né? Ela não consegue vingar, ela não consegue ser feliz, né? E muitas vezes ela nem tem consciência se ela é feliz ou se ela é triste, ela nunca parou para pensar nisso. Né? E o terceiro animal que me chama a atenção na leitura do texto é a figura do cavalo. Né? E a figura do cavalo, dentro dessa dimensão simbólica, né, ele vai representar um psicopompo. O que era a figura do psicopompo? O psicopompo é um guia da alma. Né? Então, na travessia da vida para a morte, nessa travessia, o cavalo, e também o cachorro, mas principalmente o cavalo, é aquele que vai auxiliar nessa travessia. E o cavalo ele vai representar liberdade, ele vai representar a questão da potência da sexualidade, né, da energia, da vida. Né? Então, essa é uma representação muito forte para o cavalo. E a gente observa que ao final da literatura, ao final do texto, da narração da história da Hora da Estrela, como que a imagem do cavalo, para aquele momento épico na vida de Macabeia, naquele momento da Hora da Estrela, agora ela de fato ela é eivada de vida, né, de energia. Agora sim ela vai viver a sua felicidade, agora sim ela vai mudar. Ela que nunca tinha pensado se era feliz ou triste, agora ela se enche de tantas expectativas, ela está grávida de futuro. É uma imagem muito bonita, né, muito interessante, como que Macabeia, diante da clarividência também é um aspecto importante, da Madame Carlota, Macabeia se enche de uma expectativa de futuro, de mudança, né, de alegria, e aí vem a grande Hora da Estrela e a imagem do cavalo. Né? A imagem do cavalo representado pelo carro, representado por outras questões dentro do texto narrativo. Como é que a gente observa que o texto de Clarice Lispector, que é considerado por muitos um texto hermético, muito intimista, né, que vai tratar muito das questões femininas, dessa inconstância feminina, e Clarice, então, ela vem com uma resposta a todos os seus críticos, ela vem como uma resposta, construindo essa dimensão desse narrador, construindo esses personagens, traçando essa trama, que também beira um aspecto até meio inconsciente dela, né? Como que esse texto ele é carregado de tantas questões interessantes, porque Clarice, nesse momento, ela está doente. E como que essa temática, digamos, um pouco mais fúnebre, né? Essa coisa do traje cômico, como é que isso atravessa ela? E doente sem saber que estava doente, né? Sem saber que estava doente. Então, como que essas imagens que vêm no texto são chaves de leitura, e como eu disse para vocês, são coisas que não necessariamente foram pensadas pelo escritor, foram pensadas pelo autor, mas a própria imagem do arquétipo, como esse imaginário coletivo, inconsciente, né? Imagens que nos vêm de maneira quase que ancestral, e como é que isso se mostra no texto de forma muito interessante. Então, fica aí com vocês essa dimensão das metáforas, mas existe outro aspecto também que é de extrema importância para a gente entender mais um pouquinho da relação entre Macabeia e José Olímpico, né? Será que eles são personagens diferentes, são personagens que se aproximam, semelhanças e diferenças entre esses
dois importantes protagonistas. Macabea. Me desculpe, mas Macabeia parece doce de pele. Em um dia de maio, Macabea resolve faltar ao serviço, mentindo ali que ia arrancar um dente, para desfrutar de um dos poucos momentos que ela tinha a oportunidade de ficar sozinha. Essa solidão a fazia bem. O ambiente dela estava sempre muito movimentado, ela ficou escutando música, curtindo. E foi nesse mesmo dia que ela conheceu o Olímpico, que foi o seu único namorado. Bom, como já foi falado, a relação entre os dois não era nada saudável. O Olímpico estava constantemente menosprezando, ofendendo, desfazendo de Macabea. Você me custou muito pouco, mas eu não vou gastar mais nada com você. E a Macabea toda inocente ali, né? Acreditava que aquela relação era saudável, que aquilo ali era positivo na vida dela. Só que o namoro não dura muito tempo, né? Afinal, o Olímpico troca Macabea por Glória, que era uma colega de trabalho de Macabea, que atendia melhor as expectativas nada louváveis do rapaz. E aí, falando um pouco desse Olímpico, é possível perceber uma conexão entre ele e Macabea no sentido da origem. Os dois se aproximam em relação a essa origem. Os dois eram nordestinos, eles se identificavam, eles se reconheciam pela fala, por lembranças do Nordeste e até mesmo pela dificuldade de viver numa capital. Contudo, a diferença entre eles acaba sendo muito maior do que essa semelhança. O que nos leva a pensar, será que o Olímpico pode ser considerado uma antítese de Macabeia? Olha, Macabeia tem 19 anos, era datilógrafa e extremamente inocente em relação ao mundo. Já o Olímpico era um rapaz astuto, ele era metalúrgico e super ambicioso, morava de favor no trabalho e roubava cada oportunidade que tinha. Estava sempre tentando ali se aproveitar da situação. Ele foi para o Rio de Janeiro fugido, né? Porque matou alguém na cidade onde ele morava antes. Ele tinha ambições políticas, ele gostava do status político. Em contrapartida, a Macabea não tinha ambição nenhuma, não tinha sonho nenhum. Em alguns momentos, ela perguntava para ele sobre palavras, né, que ela escutava na rádio e que ela ficava curiosa. E ele, sempre muito ríspido, muito grosseiro, respondia para ela que não queria dizer o que significava. Mas, na verdade, ele também não sabia. A gente vê uma proximidade, inclusive, desse desconhecimento. Bom, percebemos, então, um lado que é passivo, inocente e extremamente ignorante no sentido de desinformação, né, de inocência diante das coisas do mundo, e o outro lado que é violento, que é arrogante, que é interesseiro, e ainda assim, né, eles se aproximam em função da origem, mesmo tendo uma visão de mundo e uma perspectiva de vida tão diferente. Agora, não é só essa antítese que é possível observar nessa história. Bárbara, conta pra gente uma outra antítese que é possível. Bom, considerando essas características da Clarice Lispector como escritora, que o Eduardo já mencionou, e as críticas que ela recebeu por parte de vários leitores, vários críticos literários da época, ela resolve dar um checkmate. E então ela constrói esse Rodrigo S.M., o autor, narrador da obra A Hora da Estrela, e que se torna, em verdade, personagem também da narrativa, uma vez que as primeiras páginas do livro dedicam-se exclusivamente quase ao Rodrigo e às suas inquietações. Algumas pessoas, eu vi um artigo, eu vou
deixar linkado aqui, a gente vai deixar linkado, falando da possibilidade de uma aproximação, de uma empatia até entre o Rodrigo SM e a Macabeia. Na minha leitura, modestamente falando, eu não vejo essa empatia toda. Me parece que ele quer escrever a respeito da Macabeia para se livrar deste incômodo, quase como quando nós falamos a respeito de um problema, tentando fazer com que esse problema diminua em nós, no nosso íntimo. Para mim, se trata disso. Falar sobre Macabeia é tirá-la um pouco dele, o Rodrigo SM. Bom, eu gostaria de trazer 2 pontos do texto que permitem essa leitura do Rodrigo SM como um alter ego da Clarice Lispector, como uma reação dela às críticas que recebeu. Em dado momento, o Rodrigo SM fala sobre a sua escrita. Aliás, ele fala isso em alguns momentos, mas eu separei para vocês um trecho em que ele diz: é assim que se escreve? Não. Não é acumulando, e sim desnudando. Mas tenho medo da nudez, pois ela é a palavra final. Bom, ele faz reflexões a respeito de escrita, estilo literário, e também um outro trecho que exemplifica a menção do Eduardo ao fato de que esse livro, que tem uma temática de morte, de vida, também acaba traduzindo um pouco do momento que Clarice vivenciava. Em um dado momento, Rodrigo SM nos diz: estou absolutamente cansado de literatura. Só a mudez me faz companhia. Se ainda escrevo, é porque nada mais tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte, à procura da palavra no escuro. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo. Bom, como disse, o narrador, ele ganha protagonismo também nessa história, ele chama a atenção, ele causa esse incômodo também ao qual o Eduardo fez menção. Rodrigo SM, então, ele nos chama a atenção ao lado de Macabeia, ao lado de Olímpico. Todos fictícios, mas todos trazendo um pouquinho da história de Clarice, trazendo também um pouquinho da história de nós brasileiros. É isso, o Verso em Prosa de hoje fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir também no Instagram, @Verso em Prosa Literatura. Um abraço e até mais.